Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex Zatek falando e vamos dar continuidade ao nossa videoaula décima, né? Vamos falar um pouco sobre tabelas, tá bom? Mas eu deixei um desafio na aula anterior sobre links, né? E pedi para que vocês colocassem o link para acessar uma página, em vez de um texto, uma imagem. Não sei quem de vocês aqui já, já conseguiu, né? Mas vamos lá. Para fazer isso, basta fazer o seguinte. Onde eu tenho um texto aqui, tá? Eu vou dar um Enter aqui para esse link cair aqui para baixo. E eu vou dar um Enter para esse texto cair aqui para baixo. Para ficar melhor para entender. Aqui, em vez de eu digitar um texto, eu colocaria um outro código. Eu colocaria o código do IMG. Beleza? Simples assim. E esse IMG eu apontaria para uma imagem, tá? Que eu teria aqui. Então, deixa eu ver onde é que tem a imagem. Vou colocar dois pontos, tá? Para a gente poder voltar a uma pasta e pegar essa imagem aqui, por exemplo, tá? E aqui agora, como essa tag IMG está entre a minha âncora, ou seja, da linha 10 à linha 14 onde ela fecha, tudo que tiver aqui dentro, tudo mesmo, seja essa imagem ou outro texto, ele vai servir como link, tá? Tudo que tiver entre essas duas tags serve como link. Então, fica aí o aprendizado e vamos clicar aqui, vamos atualizar. Tá? Vamos abrir aqui a pasta, vamos atualizar o link. Eu vou abrir. Já abriu aqui embaixo. E aqui eu tenho uma imagem. Claro, ficou enorme, eu vou ter que usar o widget, etc e tal. Vou clicar e aqui eu estou indo para outra página. Vou fechar a página, vou clicar no texto e aqui eu estou indo para outra página. Então com isso aqui a gente mata, né? Aqui não estava indo, aqui não está atualizado. Com isso aqui a gente mata a pendência da aula anterior. Colocar uma imagem para virar link. Então texto ou imagem, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vou abrir aqui um novo arquivo, 10 traço, vamos chamar de tabela, beleza? Vou dar um Enter, pode ser tabela ou tabelas, tá? Vou dar um Enter e vamos criar a estrutura aqui do HTML. Pessoal, não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá bom? HTML. Não foi? Ah, tá. Por que não foi? Olha só, eu criei tabela e não coloquei extensão. Vou clicar com o botão direito, renomear e vou colocar a extensão. .html. Alguns já devem ter percebido que eu esqueci a extensão. E aqui eu vou colocar HTML e vou escolher HTML5. Ok, venho aqui para o body e agora vamos criar a tabela. Para criar uma tabela, observe o seguinte, quando a gente começar a criar nossos sistemas, eu não vou, por exemplo, usar esse tipo de tabela que a gente vai digitar manual. Eu vou utilizar um framework que aí, como eu no vídeo de apresentação eu mostrei para vocês, os recursos que iríamos utilizar e aos poucos esses recursos irão aparecer aqui no treinamento, beleza? Para eu criar uma tabela, basta eu abrir a tag table, tá? Tá aqui, ó, table, fechar. E aqui está o início e o fim da minha tabela. Vou dar um Enter, porque entre essas tags eu preciso criar minha tabela. E vocês sabem que essa tabela ela é composta, é constituída por linhas e colunas. É assim que é feita uma tabela, concorda? Então o que acontece? Para isso, eu posso até colocar um título aqui e não vou usar um H1. Para eu usar na tabela, eu posso usar o caption, tá? Isso significa uma legenda, ainda tem uma legenda também. Então eu vou colocar aqui a minha tabela, beleza? E depois que utilizei esse caption, eu vou salvar e vou abrir, você vai ver que não vai ter diferença nenhuma de tabela, tá? O décimo aqui, abri, só tem o caption, tá? Minha tabela. Mas vamos dar segmento aqui. A minha tabela, o que que acontece? Como é que eu faço para criar uma tabela? Primeiro eu abro a minha TR, tá? Que é a minha row. Lembra que row, né? Ela é linha. Então é bom você traduzir essas palavras, tá? Eu vou abrir minha TR de row e vou fechar. Beleza? Vou dar um Enter, porque entre essas linhas, né, eu preciso aqui criar as colunas. Porque eu abri a linha, uma tabela não é linhas e colunas, eu abri minha linha, que é rows. Agora eu vou abrir as minhas colunas, tá bom? Então aqui eu vou colocar o TH e vou fechar, tá? Então aqui agora eu posso colocar, como ela é minha coluna, eu já posso colocar aqui, tipo, o que coluna vai ser essa? Vai ser o nome, por exemplo. Deixa eu digitar isso aqui melhor. Nome. Eu posso abrir uma outra, TR, que vai ser a minha coluna, telefone. E aí vocês começam, claro, treinem bastante, tá? E aí vocês colocam vários campos, tá? Ok? Tudo bem. Aí eu criei, vamos dizer assim, criei o cabeçalho, tá bom? Então, entre as minhas TR, eu criei
os cabeçalhos. Agora falta o conteúdo, tá? O conteúdo dessa tabela. Então, entre essas tables, fora do TR, observe que eu saí desse TR, eu vou abrir outra TR. Por quê? Aqui nessa TR agora, eu vou colocar o conteúdo dessa tabela, tá? Porque ali em cima é o cabeçalho e agora eu vou colocar um conteúdo. Então, o TR é a minha cabeçalho. Lembra que o H é de header, de cabeçalho, o R é de row, de linha? Então, sempre traduzir essas palavras fica legal, tá? Eu vou abrir aqui, ó, posso dar um espaço maior ou não, vou dar um espaço maior, e vou abrir minha TD, tá? Do meu corpo aqui, do bar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, se ele é o nome, ele vai vir com o primeiro nome, Alex, por exemplo, tá? E o segundo, telefone, os dados daquela coluna. No meu TD, eu vou abrir aqui o telefone, que eu vou colocar assim, ó. Agora, o que eu quero explicar com vocês? Isso aqui serve apenas como exemplo, porque nós iríamos criar isso aqui dinamicamente. Isso aqui vai ser feito via PHP. Vocês não vão digitar esses nomes manual. Porque como é que eu tenho um banco de dados com a tabela com diversos dados e eu vou trazer para aí? Isso eu vou mostrar para vocês. Mas eu preciso indicar a vocês aqui como é que funciona a estrutura de uma tabela, tá? E já digo para vocês, eu nunca criei uma tabela manual assim. Nunca. Nunca. A não ser para gravar aula, tá bom? Eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês como é que eu crio a tabela. Mas para chegar lá, precisamos ter a base. Lembra que eu falei que a base é importante? É muito importante ter a base. Para quem já é avançado em HTML, já conhece, sabe que isso aqui é elementar. Mas se você não tiver essa base, quando eu começar a mostrar, e eu vou mostrar esse vídeo ainda, um framework chamado Bootstrap, tá? Que ele já me traz tudo pronto. Eu só preciso programar aquela estrutura. Mas para isso, como é que eu vou navegar naquela estrutura se eu não sei o que é um table, se eu não sei o que é um TR, um caption, um TD, um TH? Entenderam onde é que nós temos que chegar? Nós temos que ter esse entendimento para criar as nossas aplicações. Que aí eu vou utilizar o PHP para programar esse universo aqui, mas peraí, e se eu não souber o que é um body? Se eu não souber onde é que eu digito isso? Entenderam? Então eu preciso que tenha esse conhecimento, beleza? Por isso que eu peço para vocês, deixa o like no vídeo para fortalecer aqui o canal, para eu continuar a gravar conteúdo como esse, tá bom? Então eu vou salvar e vamos atualizar aqui a nossa página, tá? Então tá aqui, ó, minha tabela. É claro que aqui a tabela não tem linhas ainda, não tem aquele formato com as dimensões, porque não é a intenção desse vídeo, tá? Porque, como eu falei para vocês, vamos ter isso sim, nós vamos estilizar, essa é uma estilização, ou seja, vamos colocar as linhas, ali as tabelas, tudo certinho, com a estilização do CSS, mas não começamos a trabalhar com CSS. E eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá bom? Mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Olha que legal. Escreve aí, Bootstrap, do jeito que tá escrito aqui, ó, Bootstrap. E aí clica no primeiro link que você achar aí, Bootstrap, assim mesmo, tá? Observe o seguinte, aqui eu vou explicar a vocês como usar o Bootstrap, não se preocupa, tá? Mas se quiser dar uma olhada, é tranquilo, tá? Beleza? Eu venho aqui, eu vou até traduzir para português. Eu venho aqui em documentações, eu tenho exemplos aqui, ó. Vou clicar aqui primeiro em exemplos, tá? E aqui em exemplos, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa ele carregar aqui. Os meus sistemas, ele é feito baseado nisso aqui, ó. Olha só, aqui, ó. Tá vendo? Então ele já traz alguns exemplos prontos. Exatamente. O meu sistema é um desses aqui que eu não lembro agora. Deixa eu olhar aqui. Exemplo, temas, aliás, temas, tá? Aqui em temas, eu fui em exemplo, mas não é exemplo, é temas. Aqui em temas, eu tenho aqui alguns temas de sites, né, de sistema, ó, tá? Aqui é sistemas, ó, tá vendo? Então eu peguei um desses aqui, ó, com o menu assim, ó. Não é esse, porque o Bootstrap 5, eu tô lembrando que eu usei Bootstrap 4, na época era o 4, nós já estamos na versão 5. Então eu peguei aqui um tema desse aqui, por exemplo, baixei, tá? Baixei. Tem uns que é gratuito e eu baixei o gratuito, esse é $49, não comprei. Eu baixei o gratuito e no gratuito eu baixei e fiz o meu sistema. Então, e já vi até sistemas de outros colegas, digamos assim, baseado no mesmo tema que eu uso. Ah, é o mesmo sistema? Não. É o tema que ele baixou, ele gostou do mesmo tema que eu gostei, por exemplo, e ele usou o mesmo tema que um legal. Entendeu? Então, esse aqui é $49. Então, eu baixei um tema desse aqui que vem com toda a estrutura. Ele vem com tabela, inclusive tem uma tabela aqui. Ele vem com tabela, vem com gráfico, vem com menu, vem do jeito que eu precisava. Então, eu escolhi um tema aqui, parecido com esse aqui, baixei, foi uma versão gratuita e utilizo até hoje. Beleza? E isso eu vou mostrar para vocês. Voltando aqui,
aqui no Bootstrap, eu vou clicar aqui em documentação, tá? Aqui em documentação. Em documentação, o que que acontece? Aqui embaixo, ó, olha só, digamos que vamos trabalhar com tabela, estamos criando nosso sistema. Aqui em conteúdo, tá vendo? Content, é o conteúdo. Tabelas, tá vendo? Tabelas. Eu clicar em tabelas, olha só o que que vai acontecer. Isso eu vou mostrar para vocês passo a passo, não se preocupa, tá? Aqui em tabelas, ele vai me dar exemplos de tabela. Então aqui, ó, já vamos ler com calma, vamos fazer, vamos ver como é que usa isso. Então aqui é um exemplo de tabela. Aí tem aqui o código. Ah, se eu copiar esse código para lá, vai funcionar? Olha, veja bem. Você observa aqui que eles têm alguns atributos que só funciona se, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, se vocês apontarem a estilização aqui do Bootstrap. Porque em vez de você configurar todo esse modelo, o Bootstrap já fez isso para vocês. Tá? É uma empresa séria que cria e dá disponibilidade para vocês usarem à vontade. Então, ó, aqui é formulário, tá vendo? Tem tudo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Aqui, outro tipo de tabela. Ah, gostei dessa. Beleza, pega o código é esse aqui. Mas lembre, se eu copiar isso aqui e jogar lá, necessariamente não vai funcionar. Pode ser quebrado porque não tem as referências. Eu vou mostrar. Outro tipo de tabela, mais tipo de tabela. Olha que legal. Então, ele está mostrando aqui, ó, o tipo de tabela. Aí está mostrando para vocês aqui, ó. Gostou de uma tabela dessa? Ah, gostei de tal tabela. Copie o código. Somente isso. Gostei dessa tabela aqui, por exemplo, né, onde ele faz a divisão aqui, ó. Basta simplesmente isso mesmo, ó. Copiar, tá? Copiar. Ele aqui, em vez de usar TH, ele usa THead. Tá vendo? Que legal? Pô, que legal. Então eu posso copiar essa daqui, ó. Copiar e levar para lá, pro meu, e é assim que eu faço, é exatamente assim que eu faço. Eu não reinvento a roda, eu simplesmente reutilizo o que temos pronto, tá vendo? Então eu não vou explicar aqui ainda como fazer essas linhas, porque eu, por exemplo, nunca fiz manualmente, eu fiz isso, eu pego o código pronto aqui, ó, e levo para minha aplicação. Porém, se eu chegar aqui agora e pegar aqui minha table e apagar essa table e colocar aqui e salvar, e lá agora atualizar aqui, o que vai acontecer? Você vê que ele já dá quebrado, apesar que ele deu aqui, me deu quebrado, ó, tá vendo? Ele não vai dar legal. Por quê? Vou mostrar para vocês por quê. Eu vou pegar uma mais completa aqui. Eu acho que no início está bem completa aqui. Deixa eu ver aqui. Ele dá esse exemplo aqui. Eu quero um exemplo que tem a linha. Esse aqui. Pronto. Deixa eu ver esse aqui. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Até o comentário eu vou pegar, tá? Outras tabelas. Vou pegar. Até o finalzinho. Eu nem sei se ele me deu até o final, porque ele não me deu. Ele abriu o table aqui. Tables. Ó, copiar aqui. Vou abrir aqui. Vou colocar entre os tables, porque eu não vi ele fechando e abrindo a tag table ali. Não vi, tá? Não vi. Vou salvar e vamos ver qual a confusão que vai dar. Para isso, temos que entender qual é a confusão que vai dar. Observe que ele só apareceu pontos. Agora eu vou explicar. Bom, voltando aqui na página inicial, clicando aqui no ícone aqui, ó, voltando na página inicial, você pode traduzir, tem aqui, ó. Você vai ler direitinho e ele vai te mostrar o seguinte, que para utilizar a estilização do jeito que apareceu lá, é necessário importar, tá aqui, ó, dependendo do que você vai utilizar, tá? Para JavaScript, para PHP, para C#, para o que for, você tem que utilizar aqui, a CDN, ó. Então, para eu utilizar isso aqui, basta eu usar aqui, ó, você vai ler aqui com calma, tá? E copiar isso aqui e colocar. Lembra que tem a nossa estrutura dividida entre informações da página e o conteúdo? Então aqui tem que ser no header, tá? Lá no cabeçalho. Tanto com o JavaScript também. Utilizando esse recurso via CDN, ele vai te dar a estilização perfeitamente, tá? Então ele vai explicar aqui direito. Só que ainda não é tempo de utilizar isso, mas eu estou te mostrando que eu não preciso ficar digitando as minhas tabelas como vocês viram aqui, tá bom? Eu preciso só entender que quando eu vejo o table, o caption, o tr, o thread, o th e o td, eu sei o que é isso aqui. Isso aqui será trazido do banco de dados. Vamos usar PHP para percorrer o banco de dados, acessar o banco de dados e através desse banco de dados ele entregar o que eu requisitei. Pode ser por data, por nome, por valor. O que eu requisitei, ele vai trazer aqui para a minha estrutura do HTML, usando o PHP. Só que está muito cedo ainda para a gente fazer isso. Mas eu vou utilizar, como eu mostrei para vocês, eu vou utilizar o nosso querido aqui Bootstrap. Tem vários frameworks. Eu utilizo o Bootstrap. Inclusive eu utilizo a versão 4 ainda. Nós estamos na versão 5. Talvez a gente até faça uma aula atualizada. A versão 5. Beleza? Ficou claro para vocês? É importante que fique claro para vocês o que é a estrutura do HTML. Pegando a estrutura do HTML, eu consigo aqui trazer
os recursos necessários, eu consigo modificar o meu código, tá? Eu nunca digitei uma tabela aqui completa. Eu vou lá, pego o Bootstrap, coloco aqui e vou começar a programar aquela tabela. É assim que eu faço. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Peço que deixe o like nesse vídeo. Um abraço e até a próxima videoaula.